Boa noite, queridos. Que bom que você veio estar essa noite aqui com a gente. Você separou essa data. Nós começamos na semana passada a série. Quem lembra da série aí? Fruto do Espírito, no singular, né? Não é plural, não é frutos do Espírito. É fruto do Espírito e suas 9 características diferentes. Semana passada, Ednei tirou dessa tangerina aí lindona que está na tela para vocês aí. Ele tirou 3 gomos dessa tangerina, né? Vocês lembram qual foram os gomos que ele tirou? Vamos lá? O primeiro é amor. Amor, alegria e paz. Bom demais. E hoje a gente vai tirar mais 2 gomos aí dessa série. A gente vai falar sobre a longanimidade e benignidade. Você está preparado para ouvir essa palavra? Você está com teu coração aí ávido a receber essa semente poderosa que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, gente, ela salva vidas, ela cumpre o propósito. Eu gosto do texto que fala que a palavra de Deus não volta vazia, ela encontra um lugar aí no seu coração e ela cumpre o propósito pelo qual ela foi destinada. Agora tem que ter a nossa colaboração, a gente tem que permitir que essa palavra entre, a gente pratique essa palavra para a gente experimentar o quê? Transformação. O evangelho que a gente prega aqui, todos os pastores que sobem aqui e pastores convidados, ele tem que ser um evangelho de transformação, porque evangelho que não produz transformação não é evangelho. Você diz amém isso aí? O evangelho que ele só está servindo para falar coisas legais para mim, que eu não faço um ajuste hora nenhuma, a gente tem que rever, porque o evangelho é desafiador. Andar nos moldes de Jesus é desafiador, porque a gente habita, a Bíblia fala isso, num corpo que fala que a carne, ela é corrompida, ela sofre inclinação para os desejos carnais, que não tem nada a ver com Deus. Coisas do Espírito é aquilo que a gente tem que se atentar, e hoje a gente vai falar aí dessas 2 partes, desses 2 gomos maravilhosos. A longanimidade pode ser trocado em algumas versões pelo quê? Paciência. Haja paciência, né? Às vezes, haja paciência aí para a gente viver a vida e viver a vida numa boa. Vamos orar para que Deus prepare a terra do nosso coração. E não se engane, eu não estou falando só para vocês. Essa palavra já cortou em mim e eu creio que ainda pode ter aplicação aqui para a minha vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor está me dando aqui de compartilhar, de expor a tua palavra aqui para os meus irmãos. Senhor, cumpre o propósito dessa palavra, que o Senhor possa achar aqui corações ávidos para receber numa terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e até a 100, Pai. Porque a tua palavra ela não volta vazia. Então quem se permitir aqui ser transformado por essa palavra, o milagre vai acontecer. As pessoas vão ser libertas de pensamentos errados. Pessoas podem sair daqui curadas no espiritual, no emocional, no físico, só porque parou para dar atenção à tua palavra. A tua palavra é remédio para a gente. A tua palavra nos garante um amanhã abençoado. O Senhor é o Deus da palavra. O verbo que se fez carne habitou entre nós, aleluia, e nós estamos livres aqui para receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações. Em nome de Jesus nós te agradecemos. E a igreja diz amém. Aleluia, bom demais. Quero que você leia comigo aqui Gálatas 5, 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito e o Ednei falou, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, que é o que a gente vai estar falando essa noite, junto com a benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E no 23 fala assim, contra essas coisas não há o quê? Lei, não há lei. Por quê?
porque tudo que está escrito ali, a começar do amor, eu poderia botar o amor, gente, em amarelo ali e colocar com letras maiores. Por quê? Porque quando você vem para o reino de Deus, e o Ednei citou na semana passada, 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor, né? O amor não é assim, o amor não arde em ciúme, o amor é paciente, o amor, e quando chega no 7, fala, o amor tudo suporta. Isso é muito desafiador, é ou não é, gente? O amor tudo suporta. E eu passei vários anos lendo 1 Coríntios capítulo 13, e quando chegava no 7, meu Deus, me ensina a amar dessa forma aqui, porque é muito desafiador. E com um tempo de caminhada, Deus me revela o seguinte: André, esse amor aqui de 1 Coríntios capítulo 13, é um amor para filhos maduros na fé, é o amor ágape de Deus, e esse amor não vem de graça, esse amor, ele tem que ser desenvolvido através do fruto do Espírito. Quantos estão me entendendo? Poucos estão me entendendo. Você vê que só uma partezinha aqui, essa torcida aqui. Quantos estão me entendendo? Mais pessoas entenderam agora. Glória a Deus. Então, irmãos, existe uma diferença. Ednei não explorou muito isso, ele falou muito rapidinho na semana passada, então acho que vale a gente falar aqui. Existe uma grande diferença entre dons do Espírito e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, né, ele é um único fruto e ele contém 9 características diferentes. Os dons do Espírito, está em 1 Coríntios, capítulo 12, o Senhor, ele distribui como Ele quer, né, na pessoa que Ele quer colocar o dom para um fim proveitoso, que é o reino de Deus, operações de dons no meio da igreja. Isso é maravilhoso. E eu coloquei, né, esse versículo aqui para você ler junto comigo. Fala assim, ora, a diversidade de dons, está falando de 1 Coríntios capítulo 12, mas o Espírito é o quê? É o mesmo. E a diversidade de ministério, mas o Senhor é o quê? O mesmo. Há diversidade de operações, mas o Senhor Deus é o quê? É aquele que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, quem faz a liberação dos dons, diga comigo, é Deus. É Deus. Então, para um ele dá um dom disso, para outro ele dá um pouco mais, e assim ele vai distribuindo no meio da igreja, que é o corpo de Cristo, para que o corpo funcione muito bem. E nesse outro versículo aqui, ele fala assim, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente. Olha só, é Deus que faz isso para cada um individualmente, a cada um como Ele quer. Ele que faz assim, gente. Você já desejou um dom de uma pessoa que você acha, caramba, que dom bonito, eu queria ter esse dom. Quem já desejou isso? Eu já desejei vários. Eu não minto para vocês aqui, porque é uma verdade. Poxa, que dom bonito, né? Dom de revelação, dom de profecia, dom de cura. Esse é o que eu mais peço a Deus. Senhor, eu queria muito ter o dom de cura. Uma vez eu confesso para vocês, eu estava andando no centro da cidade, e eu estava conversando com Deus, e eu estava falando assim, Senhor, passei em frente ao hospital lá no centro da cidade, e falei assim, se eu me desse o dom de cura nas minhas mãos, eu ia entrar, estava passando na porta daquele hospital lá que tem lá na cidade, eu falei, eu ia entrar nesse hospital agora, Senhor, eu ia fazer uma arruaça aqui. Imagina, a mão poderosa do Senhor, curando as pessoas, ia entrar de leito em leito, ia pedir para ir no CTI. E eu só dei alguns passos mais na frente, o Espírito Santo falou para mim assim, você está preparado para receber isso? As pessoas vindo atrás de você, você não vai ter nem como respirar mais, que todo mundo vai correr atrás do dom que você tem. Aí eu comecei a pensar, será que eu estou preparado? Será que quando a vaidade chegar, porque a vaidade chega, irmãos, quando a vaidade chegar, será que eu vou estar preparado? Eu falei, Senhor, se eu um dia estiver pronto,
sou sábio de todas as coisas, me dá esse dom, eu quero. Eu não abro mão do dom, mas assim, Deus, Ele que distribui isso. Por isso que esse versículo fala muito bem. Então, o que vale muito observar dentro dessa pequena introdução que eu estou fazendo sobre, não estou falando nem do fruto do Espírito ainda, e a longanimidade e benignidade. Eu estou só falando, me atendo aqui aos dons do Espírito em 1 Coríntios capítulo 12, é que Deus distribuiu para a igreja, para o corpo de Cristo, e deu também os 5 ministérios, que a gente chama de dons de governo, que está em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, eu não coloquei para a gente ganhar tempo, dons de governo, dons de fazer o aperfeiçoamento dos santos, acontecer no meio da igreja. Então, se de um lado eu tenho, vamos colocar aqui uma ave no meio, vou botar aqui uma ave para você entender. Vamos fingir que aqui tem, eu acho que tem mais do que 9 penas aqui, mas vamos fingir que aqui tem 9 penas, que simbolizam o quê? 9 dons do Espírito. E depois você pode ler em 1 Coríntios capítulo 12 e fazer um exercício lá. Deixa eu listar aqui os 9 dons do Espírito. Nessa asa aqui, 9 também, gente. Características do fruto do Espírito. E a gente hoje vai avançar para 5. Já falamos de 3, vamos falar mais de 5. E aqui embaixo os 5 dons de governo. Você já reparou? Se a gente pegar ali é uma pomba, né? Se a gente pegar aquela pombinha ali, saudável, e tirar aquelas penas ali da parte de baixo, dizer que é 5 penas ali, e soltar, ela vai voar bem, gente? Não, porque perde o equilíbrio, né? Não tem aquilo que vai dar para ela sustentação no ar. Aí você repara que até as aeronaves, ela também tem isso aqui atrás. Isso é o que dá o equilíbrio. Os dons de governo contidos em Efésios 4:11, é justamente no texto você lá, é visando o aperfeiçoamento dos santos. Lindo a gente olhar por esse panorama, porque se você tem 9 dons do Espírito aqui desse lado, e a igreja de Corinto tinha lá os dons do Espírito, e Paulo fala que ela era uma igreja matura, era uma igreja que não tinha maturidade, ele queria dar um alimento mais sólido, mas não podia dar. Se do outro lado a gente tem as 9 características diferentes que compõem o fruto do Espírito, ficaria faltando alguma coisa. Então ele coloca ali mestres, pastores, profetas, evangelistas e apóstolos. Para quê? Visando o aperfeiçoamento do santo. Agora sim, a igreja está preparada para decolar. Posso ouvir um glória a Deus? Gente, a igreja nunca parou de funcionar dentro desse modelo aí. Tem gente até que às vezes por um pouco conhecimento fala assim, não existe mais apóstolos hoje. Quem disse que não existe pessoa? Pode não existir de nome, é um apóstolo. E as pessoas às vezes confundem, não, apóstolo só aquele que está lá na Bíblia. Não, aqueles eram os apóstolos do Cordeiro, citado na Bíblia lá. Mas também tem os apóstolos do dia de hoje, é a visão ampliada, é a visão que Deus dá além, e o apóstolo é aquele que abre o mapa, dá a direção para onde a gente vai. Então todos os 5, né, que a gente dá o desenho da mão aqui, nenhum dos dons ministeriais, dons de governo da igreja, nenhum deles é mais importante do que o outro. É aí que está a confusão. A pessoa acha, o apóstolo deve ser o chefe do profeta, deve ser o chefe do evangelista, do pastor e do mestre. Não, é porque cada um tem uma função diferente no corpo. E eu coloquei esse desenho para você entender um pouquinho mais do que a gente quer falar. E agora observe atentamente aqui do outro lado da asa, o que Deus deixou para nós, todos nós. E isso é maravilhoso, como um tesouro de imensurável valor, o fruto do Espírito. Gente, isso é maravilhoso, porque do outro lado aqui, ele distribui o dom como ele quer, ele não dá os 12 para uma pessoa só. Mas aqui, do outro lado, ele te dá 9 características diferentes para você cultivar como nova criatura e os frutos diferentes agora começar a sair da sua vida, amor, paz, alegria, características diferentes. Então se você é um cristão
e eu acredito que todos nós somos aqui, até quem está me escutando pela internet, você em algum momento da sua vida, você se perguntou assim, o que eu devo fazer, né, para Deus se agradar da minha vida? O que eu devo fazer para ter uma vida assim, que Deus olha lá de cima e fala, pô, legal demais, olha o Marcelinho para ele, legal demais, estou gostando desse filho de Deus aí, para que ele fique satisfeito, né? A gente às vezes tem que pensar essas coisas, e a resposta que a Bíblia oferece, gente, é mais simples do que a gente possa imaginar. Deus fala o seguinte, olha o que eu quero de vocês aqui, todos os meus filhos, primeiro, que o conheçamos como nosso Pai. Você conhece Deus como Pai? Amém? Conhecer Deus como Pai, isso aí tem que ser uma sede, uma busca da nova criatura para cada vez mais conhecer esse Pai Celestial. E em segundo lugar, que sejamos filhos perfeitos como o seu próprio Filho. Pastor, filho perfeito, Jesus era perfeito, gente? Sim ou não? Sim. Então, a gente tem um modelo de perfeição que a gente deve se mirar nele. Igual Paulo falou, ó, sede meus imitadores. Ele parou? Sede meus imitadores, ponto. Parou? Não. Como eu sou de Cristo, isso aí. Então, a gente tem um modelo. Cristo é o nosso modelo do perfeito. E o fruto do Espírito, né, que com as suas 9 características diferentes, visa isso, você se parecer cada vez mais com Jesus. Eu coloquei uma frase aqui, que eu gostei dela, eu coloquei o seguinte, quanto mais conhecemos Deus, né, mais nos tornamos os filhos que Ele deseja. Por quê? Porque a gente vai conhecendo Deus, a gente vai vendo a obra de Jesus, a gente vai caminhando, né, no caráter dEle, e a gente vai lapidando a nossa vida. Quando você chega no reino, gente, eu acho que você não é diferente de mim, a gente chega cheio de carrapicho desse mundo, cheio de arquivos errados mentais, e você vai caminhando com Deus, e vai se apaixonando mais por esse Jesus. É o teu caso? Eu, quando vim para Deus, eu não vim com esse amor que eu tenho hoje por Ele, não, por Jesus, não. Eu vim porque eu queria alguma coisa. Eu já falei algumas mensagens aqui. A Priscila veio para Jesus, minha esposa, com medo do inferno. Quantos vieram para Jesus com medo do inferno? Ó, tem mãos levantadas aí. Ela viu aquele filme, né? Filme sinistro lá, O Inferno em Chamas. Ela ficou apavorada, ela era novinha. Quando fizeram lá a proposta, quem quer aceitar Jesus? Todo mundo que estava lá queria aceitar Jesus. Por quê? A motivação era medo do inferno. Eu não quero isso para a minha vida, não. Né? E ninguém quer. E tem gente que vem pela cura. Eu recebi uma cura, eu fui iluminado naquele dia. Eu tive uma revelação. Eu vim quebrado financeiramente. Deus me salvou. Você vem, parece que é uma troca, né? Ele me deu alguma coisa, ou tem uma proposta de me dar, no caso de ir para o céu, é uma proposta. Ninguém foi para o céu ainda aqui, mas é uma proposta. Mas parece que quando a gente vem para Deus, no primeiro plano, parece que é uma troca. Eu estou vindo porque Ele está me oferecendo alguma coisa. Quantos estão entendendo isso aqui? Parece que Ele... Então você não vem com esse amor todo por Jesus, de pagar esse preço por Jesus, que Ele pede para você, o tempo todo. Não, você vai desenvolvendo isso, é na caminhada. Por isso que eu botei, quanto mais conhecemos a Deus, mais nos tornamos os filhos que Ele deseja. Aí eu coloquei ali, no processo, olha coisa boa isso aqui, gente, é no processo que vamos sendo o quê? Modelados à imagem de quem? Do Cristo. Através do nosso comportamento, a nossa mente e os nossos sentimentos sobre nossa relação com o outro, conosco e com Deus. Gente, isso é maravilhoso. Quando a gente vai deixando Deus modelar a gente, através das 9 características que compõem o fruto do Espírito, a gente começa a ser modelado. Que a gente não tem isso aí. Eu coloquei aqui que o fruto é uma questão de tempo. Acho que eu coloquei aqui para vocês, o fruto é uma questão de tempo. E quando eu estava escrevendo isso aqui, Paulo, ele escolhe para falar dessa nossa transformação, usando a figura de um fruto. E
eu coloquei, assim como o fruto de uma árvore depende da terra que ela está plantada, do tempo e da própria árvore para crescer, nós também precisamos de tempo e da operação de Deus nas nossas vidas. Por isso que é tão importante você estar numa igreja, congregando, para que os ministérios de governo, que são os dons ministeriais, estejam funcionando na sua vida. Você recebendo do mestre, você recebendo do evangelista, você recebendo do pastor, da visão apostólica do apóstolo, do profeta. Por quê? Porque é nesse momento que a operação de Deus está fazendo efeito na sua vida. Então eu gosto de ministrar, quando eu estou falando sobre isso, que você vem para o reino e você não recebe esse fruto prontinho. Eu gosto de ministrar assim, quando eu dava aula falando sobre isso, e quando dou, ainda continuo falando. Deus tem, o próprio Jesus encarnado, ele tem um encontro com Nicodemos. Isso está em João capítulo 3, não vou botar também para a gente ganhar tempo. Ele tem um encontro, Nicodemos vai atrás dele de madrugada, um cara da alta patente dos fariseus, e ele chega lá e ele fala assim, se você não fosse com Deus, você não poderia estar fazendo em nome de Deus essas coisas. Então eu reconheço algo poderoso fluindo na sua vida. E Nicodemos começou a falar ali, e Jesus fala para ele, Nicodemos, olha só, pode parar, se você não nascer da água e do Espírito, não tem jeito para você. Nicodemos não entendeu isso, achou que tinha que voltar. Como que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Vocês conhecem a história? Aí ele falando de outra coisa. Mas ele poderia falar assim, Nicodemos, se você experimentar do novo nascimento, assim que isso acontecer e você se tornar uma nova criatura, você vai receber um saquinho com 9 sementes, que elas vão se transformar num único fruto. Qual é o nome desse fruto? Vocês são inteligentes demais, hein? Fruto do Espírito, isso aí. 9 características diferentes, não está pronto ainda, as pessoas não vão conseguir comer desse fruto da sua vida, mas está a cada dia sendo aperfeiçoado. Pastor, o que está sendo aperfeiçoado? O meu caráter. Amém, gente? O meu caráter. Porque, como eu falei aqui anteriormente, eu venho cheio de arquivos errados, eu penso errado sobre quase todos os aspectos da vida. E quando eu venho para o reino de Deus, eu tenho que aprender agora a pensar com uma mente renovada em Cristo Jesus. Como Deus pensa sobre esse assunto. Como Deus... Gente, às vezes eu estou atendendo pessoas que já estão andando aí com Deus 10 anos de caminhada. Eu sempre pergunto, quanto tempo você tem de caminhada com Deus? Quanto tempo você se converteu? Falou, filho de Jesus, o meu Senhor. 10 anos. E a pessoa chega lá e ela fala de um assunto que a Bíblia é clara lá, não tem como relativizar aquilo, está fechado com ponto final, e a pessoa fala assim, mas eu não sabia dessa lei aqui, bíblica aqui, e nem sabia nem que eu estava transgredindo ela. Por quê? Porque não está pronto ainda. Porque a gente não está permitindo essa renovação de mente acontecendo, e o nosso caráter sendo modelado. E isso às vezes dói, gente. Dói por quê? Porque a gente traz no nosso histórico, dependendo de quanto tempo você leva para se converter, muitos anos de vida errada. E quanto mais tempo você tem de vida errada, mais vai doer para se ajustar. Então eu coloquei o seguinte, ter o caráter de Cristo em nós vai exigir algumas coisas de nós. Quais as coisas que vão exigir de nós? Aqui está uma listinha maravilhosa aqui para você apreciar. Vai exigir amor. E amor é maravilhoso, porque amor é a plataforma da nova criatura. Você só consegue, esse é o primeiro ponto lá, a primeira característica do fruto do Espírito. Se você tirar o amor, que é o primeiro que começa ali, você dificilmente vai deixar sair de você os outros 8 características diferentes ali que compõem o fruto do Espírito. Por quê? Porque o amor é a plataforma para tudo que a gente vai falar aqui. Então eu preciso, agora que eu estou
permitindo que o caráter de Deus seja manifestado e modelando a minha vida. Eu preciso de amor. Eu preciso de que mais? Renovação de mente acontecendo o tempo todo. Você entende que isso é importante, gente? Renovação de mente? Por quê? Porque eu preciso ter a mente cada vez mais parecida com a mente de Cristo. E tem gente, já escutei gente demais, mas a gente não consegue isso, pastor. Isso é muito difícil. Mas a gente tem que perseguir esse alvo, amém, irmãos? O amém é fraco, ó. A gente tem que perseguir isso com todas as nossas forças. Eu tenho que ter a mente de Cristo. Eu tenho que pensar como Ele pensa sobre esses assuntos aqui. Isso não é fácil, isso é renúncia muitas vezes. Eu tenho que ter conhecimento da palavra, eu tenho que ter conhecimento da vontade dEle. Porque se eu não conheço a vontade de Deus, dificilmente eu vou me apoiar na vontade de Deus para a minha vida, porque eu não conheço a vontade dEle. É o caso que eu citei aqui. Não, pastor, eu estou andando há 10 anos com Deus, e agora que eu estou tendo essa revelação através do Senhor, que isso aqui que eu estou fazendo estava errado. É, filho, você está fazendo isso aí há 10 anos errado. E eu gosto de falar isso. As pessoas perguntam coisas aos pastores que elas já têm a resposta. E os pastores tudo concordam quando eu falo isso. Aí eu falo assim, pastor, eu tô fazendo isso que é errado, está ali na grandão assim, é errado. É errado, pastor. O que você acha? Eu acho que é. Então não preciso responder. É errado. Não pode fazer, isso não combina com a nova criatura. Então eu preciso de conhecimento. Eu preciso conhecer a vontade de Deus, que está na palavra, para andar nela. Eu preciso de disciplinas espirituais. Eu falei para vocês aqui que o nosso homem natural, ou a inclinação da carne, ela vai sempre inclinar para as coisas naturais, nunca as coisas espirituais. Eu amo ver pessoas que passam horas orando. Eu queria ser assim, vira à noite de joelho no quarto, sobe monte. Eu gosto disso. Eu ainda não estou nesse patamar. Olha que palavra linda, né? Eu não estou nesse patamar ainda, mas a gente tem que perseguir isso, disciplinas espirituais, e pegar isso e levar a sério. Posicionamento da nova criatura é importante, gente, muito importante, porque quando chegar o dia mau, quem vai ter que se posicionar é quem? A nova criatura. É a nova criatura que tem que responder, porque se você deixar no natural, ele vai querer se manifestar, e você vai falar, cara, que mamãe beijou, ninguém bate, e comigo, ó, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou 50 para não sair dela, essas coisas, que a pessoa pensa até que o homem caído ressuscitou. Não ressuscitou, é você que está fazendo as coisas que ele fazia, mas ele está morto e enterrado, aleluia, gente. Está morto e enterrado, mas para isso eu preciso de posicionamento espiritual da nova criatura, e eu preciso dessa palavra aqui, ó, obediência. Obediência, gente, só assim vamos experimentar transformação da pessoa que éramos para o novo ser recriado em Cristo. E essa palavra longanimidade, que é a mesma coisa que paciência, por isso que a Bíblia colocou lá em algumas versões paciência, não tem como você extrair essa característica do fruto, que é a longanimidade, a paciência, se você não tiver mergulhado nesse amor de Deus. Se você não estiver vivendo em obediência, se você não tiver posicionamento da nova criatura, você não vai conseguir, gente. Estou falando isso com muito carinho para vocês. Quando eu estava lendo isso, eu lembrava de uns filhos desencapados e falava assim, Senhor, dá-me paciência para andar a segunda milha. E eu e você, eu botei para a gente, eu e você, nós precisamos de uma ação sobrenatural. Se você concordar, quando você acabar de ler, dá um glória a Deus aí para essa frase aí. Nós precisamos de uma ação sobrenatural de Deus, em amor, para desenvolvermos paciência nos nossos relacionamentos. E você concorda, por quê? Você está dando glória a Deus alto aí, porque tu sabe, ó, se não for sobrenatural, eu até mato um. Você já sentiu vontade de matar alguém, gente? Quantos corajosos temos aqui essa noite? Já senti vontade de matar a Priscila, acredite se quiser. Ela me azucrinou tanto, eu não fiz, glória a Deus, né? Quem dominou foi a nova criatura.
posicionamento espiritual. Mas, gente, pegue isso aqui. A graça em nós é a capacitação necessária para que esse aspecto do fruto, que é a longanimidade, que é a paciência, apareça na minha vida como nova criatura. Aleluia! Sou eu que vou fazer essa força para produzir esse fruto? Pum! Não, você não vê uma árvore fazendo força para produzir um fruto. Mas se a minha árvore, João 15 fala, o Pai plantou Jesus, Ele é a videira verdadeira. Se você estiver plantado na videira verdadeira, diz que você vai receber a seiva de Jesus e o fruto vai aparecer lá na ponta, sem fazer força. Por quê? Porque você pegou tudo que você tem que fazer para ser moldado no caráter, e você está fazendo aquilo, não porque alguém está te obrigando, é porque você entende, eu preciso ser modelado agora pelos conceitos do céu, pelos conceitos do reino. O que significa amar, gente? Às vezes a gente pega a palavra amar e transforma isso num sentimento. E amar é um verbo de ação. Você concorda comigo? Eu não posso dizer que eu amo de sentimento e hoje eu estou amando e amanhã eu estou odiando. Uma hora eu estou legal com você, daqui a pouco eu estou mal contigo. Isso é amor de sentimento, é o amor do nosso jeito. Ah, pastor, eu amo do meu jeito. Para a nova criatura não cabe isso, eu amo do meu jeito. Não, eu tenho que o amar com o amor dele. Por isso que eu falei que 1 Coríntios capítulo 13, que fala do amor ágape de Deus, é um amor para maduros, é um amor para quem está crescendo. Porque um bebê espiritual, ou um anão espiritual, ele não consegue amar daquela forma. E ele vai ter sempre dificuldade. Ele fala, eu amo do meu jeito. E como que é o seu jeito, fulano, que você ama? Eu gosto de falar essa palavra quando eu estou fazendo um casamento, quando eu estou ministrando ali na frente do noivo e da noiva. Qual o amor que você escolheu? Fala olhando para ela e olhando para ele. Qual o amor que você escolheu para levar na tua mochila aí para o teu casamento? O amor de sentimento, que hora você sente, hora você não está sentindo nada? Ou o amor de verbo, de ação? Não, eu decido amar até no dia que o negócio estiver muito ruim. Eu decido amar, eu decido andar a segunda milha com essa pessoa, eu decido suportar essa pessoa em amor. E eu gosto de falar isso. E ali no dia do casamento, é uma coisa linda, né? A orquestra tocando, muitos casamentos bem diferentes aí. Mas no dia a dia que isso vai ser provado. Qual o tipo do amor? Mas a graça, eu não posso tirá-la da equação. É a graça que capacita a nova criatura a fazer que esse fruto da paciência, da longanimidade apareça. Então, amar não é algo instintivo da pessoa. Ah, eu vou amar porque isso aí já é fácil eu fazer. É a decisão consciente da sua vontade de ir ao encontro do outro e doar-se para ele. Eu tenho que ter esse entendimento. Não, cara, eu não estou a fim de amar essa pessoa. Mas eu tenho que entender que Deus me leva a ter atitudes que revelam que eu amo o próximo. E isso aí traz uma confusão, que tem gente que fala, ah, pastor, mas eu sou bem diferente daquela pessoa lá, eu não gosto do estilo de vida dela, quer dizer que eu tenho que andar junto? Não é isso que a palavra de Deus fala, para a gente andar junto, que tem gente que o teu estilo de vida é tão diferente do outro, que você não vai conseguir andar junto. Mas isso não impede que você deixe de amar essa pessoa, não impede que você queira bem, que você não prejudique ela. Isso é o amor bíblico. O desejo, a admiração e a afeição sensível pode arrancá-lo de si mesmo e empurrá-lo para o caminho do dom. Mas nada disso ainda é o amor. Porque o amor, coloquei aqui para vocês, o amor é uma estrada de uma mão única. E ela sai sempre de você para o outro. Isso aqui que eu estou falando é desafiador demais, gente. A gente é provado nessas coisas. Tudo que a gente prega, a gente é provado naquilo. Mas é um desafio muito grande. Aí eu coloquei, por isso que a longanimidade com o próximo tem que passar por essa estrada de mão única e fazer o bem sem esperar retorno. Como é que é no teu caso aí? Você, quando faz o bem para uma pessoa, essa pessoa está me devendo uma. Às vezes as pessoas falam isso, né? Fulano, cara, muito obrigado. Obrigado nada, hein? Está me devendo uma, hein? Está me devendo, vou cobrar esse negócio aí.
esquece, esse não é o amor bíblico. O amor bíblico é você fazer sem esperar o retorno. Se vier o retorno, é legal demais? Sim ou não? Todo mundo gosta de uma pessoa grata, né? Uma vez eu fui fazer uma compra para uma pessoa, olha só, não vou falar o nome porque é da família. Fui fazer uma compra para uma pessoa, aí era todos os tickets que eu tinha do mês. Deus tocou no meu coração, eu achei que era Deus. E eu vou lá, vou gastar todos os meus tickets, alimentação, e vou fazer uma compra para essa pessoa. Aí fui com a pessoa lá, e quando a pessoa fez, né, um carrinho e meio, é uma boa compra, não é, gente? Um carrinho lotado, hoje o negócio está pior ainda, um carrinho e meio. Aí eu caí na besteira de perguntar assim, tá bom, foi legal demais? A pessoa, tá bom, né? Eu não consegui pegar algumas coisas que eu queria, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Eu fiquei remoendo aquele negócio, gente. E Deus falou comigo assim, cara, o amor, aquilo que você fez, cara, foi uma boa vontade muito grande, mas não era o meu amor te conduzindo ali, não. Porque o meu amor não tem que esperar retorno nenhum. Você faz, você libera, se fizer, legal demais, se não fizer, legal demais também, e se tiver que fazer de novo, você vai fazer. Amém, gente? Quantos seres espirituais temos aqui essa noite? Essa palavra está cortando. Então o que é a longanimidade? A paciência extrema para suportar ofensas. Quem quer esse poder dos poderes aí, gente? Eu quero esse poder dos poderes. Eu quero ter a paciência extrema para suportar ofensas, injúrias, ou o próprio sofrimento, o meu próprio sofrimento vai ter que gerar paciência. Gente, paciência não é fácil não. Já viu quando você está passando por uma prova e a pessoa manda você ler, não é o Salmo 40? Esperei com paciência. Você está numa prova, você está crente que o profeta vai te chamar e vai te entregar. Eu hoje estou mudando a tua sorte. Ele fica no Salmo 40, varão. Aí tu sai dali, o Salmo 40, o que é? O cara não lembra de cabeça. Esperei com paciência. Eu quero resolver logo. Eu estou explodindo, eu estou fritando de raiva, as coisas não acontecem, mas olha só, esse gomo do fruto, ele vai te dar isso aqui, ó, esse poder sobrenatural, de você suportar ofensa, injúrias, ou os próprios sofrimentos, também pode ser um exemplo de paciência, de longanimidade. Gente, isso é poder para super-herói, é ou não é? Qual era o super-herói que tinha isso, né, fala o nome do super-herói aí que tinha isso transbordando. Jesus. Esse é o super-herói que tinha isso aí transbordando. Por quê? Porque não é fácil. Então, o significado livre dessa palavra aqui significa, no hebraico como é que isso aqui é bonito demais. Vagaroso em irar-se. Ou seja, alguém que demora para entrar em estado de ira, raiva ou rancor. Senhor, eu quero ser assim, me ensina a ser assim. Então Jesus era essa pessoa, e o que eu estou trazendo para vocês aqui, é esse modelo, Jesus. Ele aplicava isso nos relacionamentos dele, até quando Judas traiu Jesus, ele chama, já viu, lá quando, o que você veio fazer, amigo? Ele chama Judas de amigo, gente. Você vai chamar Judas de amigo? Você lembra de alguém aí que tem as características de Judas? Você vai chamar de traíra, amigo urso, né? É assim que você chama. Aí Jesus, ele pega essa parte aqui do fruto do Espírito e ele chama de amigo. Gente, é para a gente pensar, qual é o evangelho que a gente está vivendo? Está modelando a gente em ser uma pessoa que a gente caminha a segunda milha? É uma pessoa que a gente olha para o exemplo de Jesus e fala, não, eu vou aplicar isso aqui, vai doer na minha carne, mas eu vou aplicar isso aqui na minha vida. É isso aí que Deus tem para a gente. Quando você é chamado para participar de uma série dessa, fruto do Espírito, é para limpar direitinho o que é essas características, ou que são, melhor dizendo, essas características, para compor um único fruto e falar, eu quero ter isso fluindo na minha vida. Outra aqui forte, benignidade. Agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso. Lembra que eu falei que tem que estar na plataforma do amor?
Como que você vai agir com benignidade, vai ser misericordioso, se você não está bem fixo na primeira característica do fruto, se você não anda em amor? Não tem como, não tem como. Misericordioso e bondoso com o próximo, se comportando com base na lealdade e fidelidade. Tem gente que às vezes faz errado porque o outro fez errado. Não, eu vou pagar na mesma moeda. Não, queridos, não paga na mesma moeda não. A Bíblia fala sobre isso. A vingança pertence a quem? A vingança pertence ao Senhor. Então, se o outro fez contigo coisas que fugiu disso aqui, ó, essa pessoa não foi leal comigo, essa pessoa não foi fiel comigo, permanece você nesse fruto aí. Tá difícil de escutar aí, gente? Tá? Tá aí, ó, tá pra gente aí, ó. Ainda de acordo com esses relatos aí, a benignidade é uma parte muito importante para compor esse fruto do Espírito. Então observe aqui, irmão, a primeira característica do fruto é o amor. Sabe por quê? Eu coloquei ali, é o amor, porque a benignidade é a maneira como exercemos bondade, e ela tem a ver com a delicadeza, sensibilidade para com as outras pessoas. E era assim que Jesus era. Jesus, ele demonstrava isso nos seus relacionamentos, nas pessoas que paravam ele, nas pessoas que queriam alguma coisa dele. Lembra que eu falei da necessidade? As pessoas paravam Jesus para ter dele uma necessidade resolvida. E isso aqui é muito importante. Deus é benigno e demonstra a sua benignidade de várias formas. Eu coloquei uma apenas aqui para dar contexto. Isso aqui é em Atos dos Apóstolos, falando: e contudo não se desviou, não se deixou a si mesmo sem testemunho, sendo benigno para convosco, dando-vos chuvas, está falando dessa bondade do Senhor, em tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Esse é o nosso Deus, gente. Ele demonstra isso para a gente de uma maneira maravilhosa. E uma marca da sua vida que revela muito dessa característica é a sua disposição em atender as pessoas com bondade, em atender as pessoas no momento que você é interrompido, no momento que você está cheio de problemas para resolver, e essas coisas às vezes não estão funcionando. E eu coloquei algumas perguntas aqui. Como tratamos as pessoas ao nosso redor quando estamos nos sentindo mal? Já viu quando você está se sentindo mal, que tem pessoa que quando sente qualquer coisa, ela sai atropelando todo mundo, e ela acha assim: eu não estou bem. Ela acha que você tem que respeitar isso. Parece que é uma licença para ferir outras pessoas. Jesus não era assim, e Jesus não nos ensinou assim. Outra pergunta: quando estamos sofrendo, eu estou sofrendo, fulano, eu estou sofrendo, não tenho tempo para você, eu não tenho tempo para ver isso agora, me deixa, eu estou mal. Como respondemos aquelas que nos interrompem na nossa rotina? Jesus era interrompido direto na rotina dele, né? Você lembra lá de Marcos 5? Jairo vai lá e chama ele: Jesus, eu preciso que você vá à minha casa, minha filha está morrendo. Vai lá, e no meio do caminho, quem encontra com Jesus? A mulher do fluxo de sangue. E ele fica ali naquele tempo todo, ele foi interrompido: quem me tocou? Quem me tocou? E o Jairo devia estar doido ali: ai meu Deus, fala logo quem tocou ele. Por favor, gente, quem tocou ele? Fala aí, minha filha está morrendo lá. Mas Jesus estava calmo, Jesus estava querendo saber quem é, para falar: filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, quando a gente é interrompido da nossa rotina, será que a gente deixa essa parte da benignidade, essa bondade, ser misericordioso, ser calmo, ser sensível com as pessoas? Isso é um desafio, gente, não é fácil não. Essa série, quando a gente pensou nessa série, é porque muita gente está vivendo um evangelho que não está produzindo transformação, porque não está entendendo essas coisas. Então, quando a gente pensou, a gente falou: o povo precisa de instrução. Foi ou não foi? O povo precisa de instrução. Diga assim na primeira pessoa: bem forte, eu preciso de instrução. E quando a gente está como pastores aqui instruindo a vocês, isso está cortando primeiro na gente. Aí quando aconteceu o negócio, o dia mal se apresentar,
Senhor, eu vou reagir dessa forma aqui. Maravilhoso. Olha aqui, o fruto da benignidade não é natural, não é. Você tem que contar com a graça de Deus. Natural é o nosso egoísmo, a nossa especialidade em pensar em primeiro lugar em nós mesmos. O bispo tem uma mensagem aqui que ele fala que a gente tem que brigar pelo segundo lugar. Essa mensagem que o bispo fala, com aquele jeito dele manso, aquela voz linda que ele tem, eu falo, essa mensagem desce doído. Eu falo para o irmã, né? Essa mensagem é uma utopia para muita gente. Brigar pelo segundo lugar, isso não é natural, gente. A gente quer levar vantagem em tudo. Você é diferente de mim ou não? A gente quer levar vantagem, não. Se a farinha é pouca, olha como é que o pessoal sabe, tá vendo? Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro, né? Então eu quero resolver o meu problema. Quero ver, e você vê que a gente aqui, com a fila do almoço lá grandona, fila do almoço agora está vindo quase aqui, ó, nessa entrada aqui. Você não vê pastores aqui dando carteirada e indo lá e fazendo prato lá na frente. Você vê isso aqui? Se vê, pode caguetar quem é o pastor, que a gente vai falar, nosso bispo não, é o Ednei, o Odimã está ali caguetando. Ninguém, é brincadeira, ninguém faz isso aqui. Por quê? Todos nós somos iguais, gente. Deus ama a todos igualmente. Então, isso aí não é fácil. A gente só pensa em nós mesmos em primeiro lugar. O único que pode nos ensinar, vou chamar a equipe de música aqui, o único que pode nos ensinar o caminho da benignidade, é o único que realmente percorreu até o fim. Quem é? Jesus. Ele percorreu até o fim. Você pode ficar de pé? Você recebe essa palavra essa noite, querido? Eu acredito assim que você vai ser provado na sua paciência e você vai ser provado nesse lado da benignidade, de você ser bondoso, de você ser misericordioso. Você vai ser provado nisso, porque isso aí é fato. Quando você desconhece, por isso que o povo precisa de instrução. O meu povo perece, diz Oséias, falando lá no Antigo Testamento, o meu povo perece porque falta o quê? O conhecimento. Quando você tem o conhecimento, e você não é provado porque Deus está querendo te castigar, porque Deus está querendo aplicar uma cilada para você cair nela, não. Sabe por que Deus prova? É para saber se você aqui pegou direitinho. É igual você fazer a prova da faculdade, fazer a prova da Avance. O que foi dado lá, vamos ver se essa pessoa pegou, porque agora vai vir a prova, agora vai vir a hora da verdade. Aí você chega e pá, consegui. Eu tinha tudo para me irar, eu tinha tudo para perder a paciência, eu tinha tudo para não fazer o bem, mas por causa daquela palavra, eu hoje respirei, contei até 10. Se 10 não der, gente, já vou te dar uma dica aqui, conta até 20. Se 20 não der, 30. E se 30 não der? Conta quanto for necessário, até a pressão, e ó, até você se esvaziar da pressão da ira. Que a ira vem, você vê que a ira vem porque Efésios fala, irai-vos, mas não o quê? Sabe o que ele está querendo dizer ali? O Paulo escrevendo aos Efésios. Cara, você pode até se irar, é natural se irar, mas não dê vazão à ira. Não deixe a ira dominar você. Isso é princípio de domínio. A nova criatura, ela tem que aprender a pegar essas 9 características diferentes e falar, não, cara, quem domina aqui é a nova criatura. É o fruto do Espírito, está em mim, está em mim. Mas você recebe isso como semente quando tu entra no reino. Semente, pô, pensei que você fosse me dar o fruto pronto. Não, é semente, cara. Quem vai fazer esse fruto aparecer? Paciência, amor, longanimidade, alegria, paz. Quem vai fazer isso aí aparecer é você, em obediência. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos.